Muito bem, dando continuidade aqui ao nosso curso de Introdução à Neuropsicanálise, nós vamos falar agora sobre as emoções, né? Essa é já a quarta aula e a gente vai prosseguir aqui falando agora sobre as emoções. Vamos abrir, né, esse momento falando sobre as emoções. Lembrando que na aula anterior nós falamos ali sobre o sistema límbico, que é exatamente a parte do cérebro que cuida daquilo que está relacionado às emoções, ok? Bom, o que nós vamos falar sobre as emoções aqui? As dimensões do comportamento humano podem ser divididas em seus aspectos cognitivos, emocionais e de comportamento, ou psicomotor, propriamente dito. Embora a cognição e o comportamento sejam facilmente definidos e tenhamos testes e escalas para quantificá-los e qualificá-los, o mesmo não acontece em relação aos afetos e sentimentos. O prazer, a alegria, a euforia, o êxtase, a tristeza, o desânimo, a depressão, o medo, a ansiedade, a raiva, a hostilidade e a calma, estas e outras emoções contribuem para a riqueza de nossa vida pessoal e conferem paixões e caráter às nossas ações. A emoção, como a percepção e a ação, é controlada por circuitos neuronais distintos dentro do cérebro, como nós já falamos, em relação à questão do sistema límbico, a amígdala, né, todo o hipotálamo e todos esses membros, né, todas essas estruturas cerebrais que de alguma maneira colaboram para o funcionamento emocional do nosso cérebro, ok? Bom, afinal, o que é emoção? Segundo a definição mais tradicional, emoção é uma forte alteração ou perturbação do estado psíquico, acompanhada de determinadas modificações somáticas, corporais, de caráter transitório, como tremores, suor, rubor ou palidez. E a gente está acostumado, principalmente nesse tempo, a ouvir falar sobre as emoções, principalmente quando a gente considera os filmes, né, Divertidamente 1 e Divertidamente 2. No Divertidamente 1 abordando ali as 5 emoções básicas e no Divertidamente 2 já adentrando ali dentro de outras emoções oriundas das 5 primeiras emoções básicas que são retratadas no Divertidamente 1. Muita gente tem acompanhado, às vezes as pessoas falam que é filme para criança, né? Mas nós também podemos aprender muito vendo e assistindo aí o filme Divertidamente. Em 1929, o neurofisiólogo americano Walter Buchanan definiu a emoção como um mecanismo de preparação do organismo diante de situações de emergência, mediante a elevação de seu nível energético, a focalização de sua atenção e a disposição para a ação. Então veja que houve já estudos desde 1929, né, de especialistas para determinar, né, como funciona a emoção. E eles observaram, né, Walter Buchanan, que as emoções são um mecanismo de preparação do organismo diante de situações de emergência. Poderíamos dizer que é aquela primeira reação que a gente tem diante de algo ao qual nós somos submetidos, né? Seja um susto, seja aí uma situação que pega a gente desprevenido, seja o que for, né? Isso gera em nós uma reação. Essa reação é emoção, né? E ela determina uma elevação do nível energético, determina a focalização da atenção e a disposição para a ação. Interessante, né? O circuito emocional compõe-se assim de 3 fases. São elas: a percepção do fato, B, as mudanças fisiológicas dela consequentes e C, a sua percepção. Veja, nós temos então diante das emoções 3 fases. A primeira é a percepção do fato, como você percebe aquilo que está acontecendo ao seu redor. Aquele primeiro impacto que você tem, isso é o quê? É emocional, ok? As mudanças fisiológicas dela consequentes, que são o quê? As reações físicas que nós temos em decorrência da percepção do fato. E terceiro, a percepção propriamente dita, em nome de uma reação, ou em nome de um ato que a gente possa ter, ok? Em prol daquela percepção inicial do fato, ok? É muito interessante esse circuito, né, que compõe aí o circuito emocional, né? Essas 3 fases
que compõem o circuito emocional. A percepção do fato, as mudanças fisiológicas dela consequente e a sua percepção. E interessante que quando fala aqui sua percepção, é diferente da percepção do fato. Porque às vezes o fato é uma situação, mas a percepção pessoal que a pessoa tem daquele fato, que qualquer pessoa entenderia de uma maneira, essa pessoa entende de outro. E detalhe, por isso que nós observamos que as reações das pessoas diante das mais diversas situações não são iguais, porque existe o fato propriamente dito, mas existe o quê? A percepção pessoal que cada um de nós temos diante dos fatos que estão se reproduzindo diante de nós. O afeto que está atrelado ao princípio do prazer vai ser o elemento que mobiliza a ação do ser em busca do equilíbrio e da harmonia. Esse movimento é decisivo para o processo de homeostase, que é o mecanismo de regulação interna do ser vivo. Enfim, o que importa compreender é que os efeitos e as emoções são percepções dos estados internos do organismo que desencadeiam os processos de homeostase ou autorregulação para garantir a sobrevivência. E pode-se dizer, em linhas gerais, né, resumindo, que as emoções têm esse objetivo, garantir a nossa sobrevivência, ok? Esse é o objetivo da emoção. Agora, é bem provável que, dependendo da emoção, ao invés de sobrevivência, a pessoa acabe até mesmo trazendo mal sobre si mesma, acabe sendo subjugada, não é? Por quê? Por causa também de questões emocionais. Então, as mesmas emoções que podem garantir a sobrevivência são as emoções que podem pôr fim à vida de uma determinada pessoa. E por isso que a gente tem que estudar e se aprofundar nesses assuntos relacionados às emoções. Vamos ver agora, ainda falando das emoções, os aspectos fisiológicos da emoção, ok? Os aspectos fisiológicos da emoção. Durante a resposta emocional, ocorrem notáveis mudanças fisiológicas que podem ser do tipo motor, nervoso ou endócrino. Olha só, todas as teorias relevantes sobre a emoção incorporam de uma forma ou de outra esse importante componente fisiológico, que suscitou muitos estudos experimentais sobre fenômenos tais como alterações respiratórias, arrepios, alterações da pressão arterial e do ritmo cardíaco, dilatação da pupila e etc. Seja por meio da observação, seja por meio da indução experimental. Então veja como as emoções elas podem determinar, ok, atitudes fisiológicas, como alterações respiratórias, como arrepios, como alterações da pressão arterial. Tudo isso tem um fundo emocional, tem um impacto proveniente do emocional. Entretanto, se encararmos as emoções não apenas como uma experiência subjetiva, né, mas sim como uma função que permite ao indivíduo responder de forma adaptativa aos desafios do meio ambiente, podemos passar a procurar as bases neurais dessa função que é a emoção, ok? O desenvolvimento e a expressão de uma emoção têm sido tradicionalmente considerados como constituídos por vários componentes. Primeiro, o reconhecimento de um evento importante, por exemplo, ver a sua casa pegando fogo. Isto, por sua vez, produz uma experiência emocional consciente no córtex cerebral, por exemplo, o medo, que media sinais de saída para estruturas periféricas, que incluem o coração, os vasos sanguíneos, as glândulas adrenais e sudoríparas. De acordo com este ponto de vista, a casa em chamas é primeiro reconhecida como um perigo potencial e esse ato cognitivo inicia respostas autonômicas reflexas no corpo. É por isso que quando se fala de psicossomática ou das doenças psicossomáticas, fala-se de quê? Fala-se de doenças que são oriundas das emoções. Não é? É o emocional, por assim dizer, desequilibrado, que vai determinar alterações no soma, ok? Que vai determinar alterações no corpo físico daquele sujeito, daquele indivíduo, ok? Bom, há uma distinção entre emoções e sentimento. E aí, para você, você acha que sentimentos e emoções são coisas separadas ou é tudo a mesma coisa? Como é que você vê as emoções? Você vê as emoções como uma coisa só ou elas estão aí diferenciadas? Tem gente que acha que sentimento e emoção é uma coisa só, mas na verdade
há sim uma diferença entre sentimentos e emoções, ou entre emoções e sentimentos, ok? Na linguagem corrente, os dois termos são considerados sinônimos, o que mostra a estreita conexão que os une. Mas tentemos defini-los com precisão. Penso que uma emoção é um conjunto, veja só, a emoção é um conjunto de reações corporais a certos estímulos. Quando temos medo, o ritmo cardíaco se acelera, a boca seca, a pele empalidece, os músculos se contraem. E aí nós temos reações automáticas e inconscientes. Os sentimentos, por sua vez, no momento em que estas são transferidas, os sentimentos, por sua vez, surgem quando tomamos consciência destas emoções corporais, no momento em que estas são transferidas para certas zonas do cérebro, onde são codificadas sob a forma de uma atividade neuronal. Para prosseguir com exemplos, modificações fisiológicas fazem com que experimentemos um sentimento de medo. Então veja que sentimento é sentimento, emoção é emoção, ok? Então poderíamos dizer que o sentimento é um resultado das emoções. As emoções vão determinar sentimentos, ok? E não exatamente o contrário. Né? Então a gente não pode igualar as duas coisas. Por exemplo, a gente fala muito de alegria, né? A alegria é o quê? É uma emoção, básica inclusive. Mas quando a gente fala de felicidade, nós estamos falando de uma emoção, estamos falando de um sentimento, de uma maneira de se sentir perante a vida, feliz. É diferente. Agora, a pessoa que se sente feliz, ela pode, num determinado momento, estar triste, que também é uma emoção básica, ao mesmo tempo em que, num outro momento, ela pode estar alegre. Então, isso não prejudica o sentimento de felicidade que a pessoa tem. Então, você pode se sentir uma pessoa feliz, se dizer feliz, né, se apresentar como alguém feliz, mas você pode ter alterações emocionais no sentido da tristeza, no sentido da alegria, que não vão comprometer o sentimento de felicidade que há em você, ok? Então, essa distinção é crucial para que nós possamos aí prosseguir aí nas nossas aulas, e é importante distinguir o que é emoção e o que é sentimento, ok? Nós vamos encerrar por aqui essa aula e a gente volta aí num quinto vídeo com mais sobre a introdução à neuropsicanálise. Já já aí voltamos com todos vocês.